pessoal, aqui é o João Paulo Fontoura. No último mês de janeiro, a gente fez uma entrevista com o presidente Fernando Carvalho. E a partir de hoje a gente está disponibilizando esse bate-papo, essa conversa muito legal, que o presidente fala sobre o curso, o Executivo de Futebol. O resultado dessa entrevista confere a partir de agora aqui no Foot Hub Sessions especial. Espero que goste. Se o senhor pudesse fazer assim uma espécie de compacto com os melhores momentos da sua trajetória, os principais pontos não estão necessariamente ligados à conquista? Não, normalmente estão ligados à conquista, mas a vibração maior é quando tu estabelece uma estratégia e essa estratégia vai sendo executada gradativamente e vai dando certo, né? E redunda na conquista ao final. Então, eu tive vários momentos no clube de êxito, né? Um dos momentos importantes foi o ano de 97, andamos falando ali, falamos no Christian, né? No Fabiano, no Fabiano. Aquele ano foi um ano importante, que eu era diretor de futebol e a gente montou um clube, um time muito competitivo e chegamos quase a ganhar o Campeonato Brasileiro. Ganhamos o Gauchão, é o ano do Grenal de 5-2 e tudo que foi feito ali, né, foi muito importante para chegar naquele resultado final, que não foi o melhor no final do ano, mas foi para mim foi um período de muito aprendizado. Muito do que eu aprendi no futebol foi naquele período. Antes disso, nas categorias de base, eu assumi as categorias de base porque meu filho era atleta, né? E todos os processos que nós estabelecemos lá foram totalmente empíricos, tipo, todos os times tinham que ter o mesmo sistema de jogo, nós entrevistávamos os treinadores antes de contratar, reuniões periódicas, né, entre os treinadores, com um coordenador, às vezes comigo, para ver o que estava acontecendo, para fazer uma crítica do trabalho, né? Houve uma organização e isso redundou em títulos 2 anos depois, redundou na formação de jogadores, redundou em critérios, né, de iniciação, critérios de contratação, que foram importantes para o futuro do clube, embora eu tenha ficado fora 4 anos depois de 1997, tudo isso aí permaneceu e foi ampliado. Quem chegou depois, quem sucedeu aquele trabalho, ampliou com métodos novos, com novos conhecimentos, com novas valências, né? Mas aquilo ali foi muito importante. Aí depois, como presidente do clube, né, aquela evolução que houve, o primeiro ano de 2002 muito ruim, porque o mercado já estava num tratamento diferente, ou seja, a legislação havia mudado, não tinha mais o passe, o vínculo passou a ser contratual, havia muito receio de fazer contratos longos, e fizemos contratos curtos que não deram certo. Aí já no segundo ano, em 2013, nós passamos a fazer contratos longos, usamos os meninos da base, aí o time começou a crescer, o clube começou a crescer, enfim, várias coisas começaram a acontecer e houve um crescimento gradativo até chegar no Mundial em 2006, que nós conquistamos o título. Então, mas tudo isso aí é fruto, primeiro, do trabalho de muita gente, segundo, de planejamento, de critério, né, de estratégia, né, de sistema. Não se ganha no futebol, não se consegue fazer trabalho exitoso sem uma ideia. A partir da ideia, o planejamento, a partir do planejamento, a execução. Essa é a ideia, é isso que nesse curso eu pretendo transmitir aos alunos. Presidente, imagino que o senhor reconheça que o Fernando Carvalho de hoje entende muito mais de futebol do que o Fernando Carvalho que iniciou a trajetória no Inter lá nos anos 80, né? Porque há quem diga, e eu creio que seja verdade, que o futebol é muito mais do que os 90 minutos, ele é bem mais do que os 90 minutos jogados, né? Entender de futebol na sua concepção é concordar com aquilo que a gente pensa? Não, acho que não. Eu prefiro 1000 vezes conversar com uma pessoa que divirja de mim, para que eu possa crescer, para que eu possa ter, né, novos elementos, novos argumentos para contrapô-la, do que alguém que concorde comigo. Então, o entender de futebol, no meu caso, ele vem desde jovem, né? Eu sempre gostei, sempre procurei pesquisar, né? Claro que cometi enganos, aí depois, a partir do momento que eu passei a trabalhar nas categorias de base do Inter, onde eu tinha controle, eu tinha subordinação sobre 8 times, né? 8 times, meninos de 10 até 20 anos. Aí eu comecei a saber os porquês, aí eu comecei a compreender, aí eu comecei a analisar a característica de jogador competitivo, jogador que não é competitivo, jogador que muitas vezes a imprensa e a torcida gostam, mas que não tem retorno técnico, nem retorno de competição. E passei a compreender, né? Passei a ver palestras, ao ouvir as palestras dos treinadores, tu passa a ver o que o jogador executa corretamente ou não,
né, o que ele tem que repetir, o que ele não tem que repetir, né, que posicionamento ele tem, se é adequado, se não é adequado, segundo a ideia do treinador. Então eu comecei a compreender o jogo, compreender o futebol como ele é nas categorias de base. E depois, claro, a gente vai crescendo, vai aperfeiçoando, o futebol muda muito, né? O futebol ao longo de décadas, né, as grandes alterações aconteciam nas Copas do Mundo, né? O 3-5-2, 4-4-2, 4-2-3-1, 4-3-3, vamos dizer assim, essas siglas que hoje são muito comentadas, elas vêm de muito tempo, né? E antigamente era só na Copa do Mundo que aparecia uma nova estratégia que dava resultado e que era adotada pelo resto do mundo. Hoje não. Hoje as novas estratégias acontecem semanalmente. Nós vemos o Klopp, nós vemos o Mourinho, nós vemos o Guardiola, nós vemos o Kudê, nós vemos esses treinadores, o Simeone, né? Os brasileiros aqui, chegou um português agora, né, com boas ideias, o ano passado um outro português. Então nós estamos sempre evoluindo. O futebol está sempre evoluindo e eu procuro estar ao par dessa evolução, que hoje, como eu disse, pela televisão, pela internet, pelos contatos que tu tem, elas são assim, diárias praticamente, né? Ou no mínimo por cada campeonato. Termina um campeonato, tem um legado naquele período. O legado sempre é novo e isso está fazendo com que haja uma grande alteração. E aí eu faço uma crítica aos nossos treinadores. Os treinadores brasileiros, por que eles estão atrás dos estrangeiros? Porque eles não estão acompanhando essa evolução. Nós temos treinadores que jogam da mesma maneira há 5, 6 anos, 10 anos. 4-2-3-1 está em desuso, mas a maioria joga no 4-2-3-1. Né? Jogar com 2 atacantes por dentro é o moderno novamente. A Itália lá em 58, em 60, já jogava com dois atacantes por dentro. Hoje, isso já está novamente sendo utilizado na maior parte do mundo. Os brasileiros não estão utilizando isso ainda. Então, estou dando pequenos exemplos para ver que a evolução é permanente. Às vezes a evolução ela vai e volta. Né? O time brasileiro que ganhou a Copa de 58, ele jogava no 4-2-3-1. O time brasileiro que ganhou a Copa de 70 jogava no 4-2-3-1. Se vocês fizerem a leitura ou uma releitura, porque essa estratégia não era identificada assim na época, mas a releitura do time de 72 era assim, né? Aliás, do time de 70 era assim. Então, esse tipo de assunto eu gosto muito, eu procuro me aprofundar, eu procuro analisar, eu procuro ver, né? E por isso, né, nesse curso, claro que isso aí é uma matéria que não será muito abordada, apenas de passagem, mas o executivo de futebol que fizer o nosso curso, ele tem que estar ao par desse tipo de situação. Para ele exercer o poder de subordinante, né, que ele tem em todo o departamento, ele tem que conhecer tática, ele tem que conhecer futebol, né, ele tem que conhecer mercado, ele tem que conhecer, já ampliando aqui a minha manifestação em relação à tua pergunta, ele tem que conhecer legislação, ele tem que conhecer departamento médico, ele tem várias outras coisas que poderiam não estar no seu dia a dia, que estão no dia a dia, que é importante que ele saiba. Até antes de começar a gravação, o senhor falava ali que não gosta muito de usar o verbo ensinar, né? Em relação ao futebol, o senhor falou que de repente compartilhar ou dividir conteúdo, né, em oportunidades como essa que o curso está proporcionando. E a gente vive um país onde todo mundo diz que entende de futebol, né? O que o senhor pretende passar no curso é muito mais da sua trajetória do que do status que o senhor atingiu? Não, o que eu pretendo passar no curso é tudo aquilo que eu guardei no computador que a gente né? Eu guardei várias coisas. E essas coisas, elas chegaram a mim tanto na vitória como na derrota, principalmente na derrota. Então, esses quase 40 anos que eu passei no Inter, eles foram permeados por derrotas e muitas vezes por vitórias. Eu posso dizer, e tenho orgulho de dizer, que eu tive mais momentos de felicidade do que momentos de derrota, mas houve um momento de derrota. Em 2002 nós quase caímos para a segunda divisão. Em 2016 eu voltei para ajudar o meu clube a escapar da segunda divisão e não conseguimos, né? Então esses ingredientes todos, essas vivências todas, mais o momento de formação do clube vitorioso, do time vitorioso, são aquelas coisas que o meu computador registra, né, e vai transmitir. Como é que se chegou ali? Por que se chegou ali? Qual é o sistema? Qual é o planejamento para se chegar ali? E como não fazer, né? Como, por exemplo, quando nós caímos para a segunda divisão. Como não fazer? Quando, em 2002, quase que nós caímos para a segunda divisão. Como não fazer? O que fizemos de errado? Então, esses ensinamentos que o meu computador humano registrou, eu sistematizei, né, numa pauta, e essa pauta vai ser transmitida através de um curso.
No futebol, presidente, a figura do executivo, ela é até certo ponto nova, deve ter 2 décadas, por aí, um pouquinho mais, um pouquinho menos, né? Ao contrário, o dirigente político nos clubes é uma figura, são figuras já há bastante tempo conhecidas, né? Na questão da profissionalização do dirigente, o executivo hoje acaba executando a política de um clube, né? Como é que o senhor enxerga essa perspectiva? Não, eu acho que o futuro é esse, né? E discordo que há 20 anos tem o executivo de futebol. O executivo de futebol começou lá pela meados da década, da primeira década dos anos 2000, por ali. Já tinha o Paulo Angione antes, já tinha alguns outros executivos, Adson Farias, enfim, eu não me lembro agora os nomes, né? Isaías Tinoco, que era do Vasco da Gama e do Flamengo. Aqui nós tínhamos o primeiro Carlos Duran, que era um gerente, mas ele fazia tudo, né? Eu contemplo isso na aula. O Duran, desde receber a família do atleta, até matricular filhos do atleta no colégio, ele até registrar jogador, ele fazia. Levava uma malinha nos jogos do interior, pegava o que sobrava de renda, trazia na malinha, enfim. O Duran era um executivo, o Carlos Duran, que é genro, que é sogro do Assis, né? Faleceu já, foi um grande funcionário que nós tivemos. Então o Duran foi um dos primeiros executivos com quem eu tive contato. E a partir dali foi, essa categoria foi ampliando o seu espectro de atuação, né, e foi cada vez sendo mais necessário. Hoje, a partir dos últimos 10 anos, aí sim, realmente os executivos estão tendo um papel preponderante. E a sequência, né, do futebol passa cada vez mais pela profissionalização e pela efetivação dos executivos como um papel importantíssimo nos clubes de futebol, né? Então, esse curso visa isso e olha para isso também. Teremos a partir desse ano, talvez no próximo ano, eu não sei se vai dar ainda para que essa discussão se esgote no Congresso, uma legislação que vai tornar obrigatória a contratação de executivos e tornar obrigatório que ele tenha um curso relativo ao trabalho que eles desempenham, que é o curso da CBF Academy. E o nosso curso, ele no caminho da CBF Academy, ele não tem selo, né? Não tem selo, mas ele tem mais uma ideia de trazer conteúdos, de ser um apoio paralelo ao executivo que quer se estabelecer nesse ramo, né? Com esses conteúdos que contemplam toda a sua atividade. É um verdadeiro manual para quem quer se estabelecer nessa atividade. E é uma atividade que certamente vai ser essencial para o clube daqui para frente. Presidente, geralmente imprensa e torcida têm olhos mais voltados para a Série A do Campeonato Brasileiro, digamos assim. Em contrapartida, as realidades de times da Série B, C e até D tem uma outra realidade, né? Esse curso também vai possibilitar que quem o procure para entender a função do executivo, imaginar ou ter um pouco mais de ideia de onde ele vai pisar, caso chegue num cenário assim? Sem dúvida, né? Porque hoje nós temos 700 clubes no Brasil, nós temos 20 clubes na A, 20 clubes na B, 20 clubes na C, 40 na D, e tem outros tantos clubes aí que estão postulando ingressar numa dessas séries. E uma das coisas que eu repito é, para cada realidade uma verdade. Então, a ideia é se trazer aqui elementos para que os profissionais possam ingressar em clubes das mais variadas séries, das mais variadas situações, né? Não tem sentido fazer um curso só para dirigente de Série A ou de Série B. Não, o curso é amplo, ele contempla todas as situações, né? E o espectro das matérias que são abordadas, ele pode ser, vamos dizer assim, ministrado em qualquer clube, né? O que vai se trazer aqui são critérios. O orçamento de cada clube é que vai determinar o tamanho da ambição, o tamanho do objetivo, né? Mas o curso é feito para todos esses executivos que podem trabalhar em qualquer clube brasileiro. Quais as principais características tem que ter um executivo, presidente? Eu acho que a principal característica do executivo é ele tem que trabalhar com a verdade, tem que ter muita organização, né? Tem que saber planejar e tem que saber subordinar as pessoas que estão ao seu redor. Claro que ele necessariamente tem que se reportar aos dirigentes políticos, né? Ao presidente, ao vice-presidente de futebol, mas a execução é dele e todo mundo tem que saber disso, né? Ele tem que cumprir o que combina, ele tem que estabelecer metas e cumprir as metas, principalmente as metas que dizem respeito à relação com os profissionais que estão abaixo dele, enfim. Mas, acima de tudo, a palavra fundamental para o executivo é verdade.
com a verdade ele vai ter equilíbrio, ele vai ser um planejador, ele vai tentar atingir os objetivos do clube, mas acima de tudo com a verdade. Verdade é a palavra-chave dentro do vestiário. Acho que a sua resposta aí, já finalzinho da sua resposta, me dá o gancho para a pergunta que eu estava imaginando fazer, que é em relação à questão de estudo, né? O cara pode se preparar, o executivo estudando, né? Mas ele vai entrar num terreno desconhecido que é o do vestiário, né? Eu queria saber, o senhor que rodou muitos anos em vestiário, qual é a importância do empírico ali, daquilo que não é estudado para o bom trabalho do executivo dentro do vestiário? Relações humanas, né? Relações humanas, isso é uma ciência, isso aí não é qualquer um que tem condições de conviver, né, com um paradoxo. E o executivo, dentro desse contexto todo, apesar de ser o chefe, ele é o único dispensável. Todos os demais são essenciais para o trabalho, tá? Mas o executivo é dispensável, então ele tem que ter essa máxima no momento em que ele vai tomar as suas atitudes, né? Ele não vai entrar em campo, ele não vai escalar, ele vai apenas coordenar esse processo. E ele tem que mandar no ambiente sob pena dele perder o controle de uma situação que depende muito dele. Então, essa relação é uma relação paradoxal e ele tem que ter ciência disso. Ele não pode ser muito agressivo, mas ao mesmo tempo ele não pode ser muito leve. Ele tem que ser, ele tem que ter um planejamento futuro, mas tem que pensar no curto prazo. Então, realmente, é uma tarefa muito difícil, é uma tarefa, né, que merece, hoje nos grandes clubes, os grandes salários que esses profissionais estão recebendo, né, porque realmente é fundamental, né, que o trabalho do executivo seja bem feito para que os resultados venham. E não é só resultado de títulos, é resultado financeiro, é boa gestão de vestiário, são boas contratações, são boas opções nas categorias de base, né, tem que ter uma política e essa política do clube tem que ser implementada por ele, enfim. O executivo realmente, né, a partir de 10 anos para cá, passou a ter um papel fundamental na vida e no sucesso da gestão de futebol dos clubes. No seu material do curso da CBF, eu sublinhei um trecho lá que fala sobre a questão do equilíbrio, não só na vitória, mas também na derrota. Né? Não, equilíbrio, eu tenho uma frase também que eu peguei em algum lugar, não é minha, alguém já disse, então eu adotei. Né? O equilíbrio significa nem tão eufórico na vitória, nem tão depressivo na derrota. Né? Eu não posso me enfeitar quando eu ganho, eu não posso achar que eu sou o maior pela vitória, porque no dia seguinte já tem problema. E eu não posso achar, né, que perder por 3-0, 4-0 vai acabar com a minha vida, porque o futebol te dá a chance de 4 dias depois te recuperar. Então tu tem que ter o equilíbrio para mostrar isso para o teu grupo, para os teus jogadores, para que aquela crise não tenha uma dimensão maior do que realmente ela deva ter para um resultado negativo, para um resultado absurdo, que foi o caso agora. O Palmeiras perdeu para o River, tomou um chocolate, né, e recuperou logo a seguir. O Corinthians ganhou de 5-0 do Fluminense, tomou 4 depois do Palmeiras, e tem que ter equilíbrio para conviver com essas duas situações. Né? Não sei se não ficaram muito eufóricos, né, com a vitória de 5-0, eles que vinham sofrendo muitas críticas, e logo a seguir tomaram uma tamancada. E isso aí é que tu tem que levar em conta, né, para ter o teu ambiente sempre equilibrado, que é só assim que tu vai adiante. O vestiário, presidente, é tido como um ambiente sagrado, né? Nem vamos aqui entrar em detalhes porque que ele é considerado assim. Mas os treinadores geralmente, ou em sua grande maioria, são tidos, pelo menos externamente, como donos do vestiário. Até elogiado, esse cara é dono do vestiário, tem o grupo na mão e tal. Na figura, como é que o senhor enxerga a figura do executivo nesse local onde o treinador é tido como um dono, digamos assim, tem muito poder lá dentro? O executivo deve se comportar como um colega, porque é um colega é assalariado tanto quanto o treinador, como um líder, como um gestor, como um profissional. Como é que circula o executivo nesse ambiente? Hoje em dia nós temos aí várias situações, né? Tem executivos que contratam o treinador e estabelecem as regras, e a partir daquelas regras vai haver uma relação de subordinação entre ele e o treinador. Tem treinadores que não se submetem a essas regras, temos os exemplos, os argentinos, que aqui hoje no Brasil, né, o Sampaoli, o próprio Cudê, eles acabam não submetendo às regras que são ou que foram combinadas ou que foram impostas. Então, o executivo tem que ter talento, né, para enfrentar esse tipo de situação sem perder o seu comando, sem perder assim, vamos dizer assim, o seu poder perante os demais, que não o treinador. É realmente uma dificuldade, né? O ideal, e isso
eu já deixei de contratar treinador, eu então como vice de futebol, já deixei de contratar treinador porque na primeira conversa, que eu sempre tenho um roteiro, né, que eu sigo de perguntas, o treinador não ia se adequar, né, não ia se adequar à nossa realidade, de reuniões, de cobrança, de crítica, né, ele disse que não aceitava e a gente acabou não levando adiante, né, não levando adiante. Então, o poder dos treinadores, normalmente ele vai ocupando espaço e é permitido pelo dirigente. Se houver uma regra clara quando da contratação, né, que é o que eu acho que tem que haver regra clara, tem que haver, né, uma combinação prévia de como será essa relação. Né. Agora, quando o executivo é contratado no meio do caminho, como está acontecendo no futebol brasileiro hoje, né, tem executivo que entra no meio do caminho, que sai substituído, o treinador já está ali, é muito difícil aí ele impor a sua regra. Vou dar um exemplo, Rodrigo Caetano, né, trabalhou no Inter, querido amigo, né, o Rodrigo Caetano certamente terá dificuldade de ter uma subordinação em relação ao São Paulo, que além de ser uma pessoa difícil, né, já está lá, já está, né, tranquilo no seu cargo, tem o seu modo de atuar, então é muito difícil que o Rodrigo consiga, né, ter uma subordinação clara em relação ao treinador, mas ele é habilidoso e ele vai saber conviver com esse tipo de situação. Até vou ter que pular uma pergunta aqui, presidente, porque eu não posso desperdiçar o gancho. Porque nem sempre os momentos da contratação de um treinador, que é o que o senhor está falando aí, atendem a cultura do clube ou os conceitos que o dirigente mesmo tem para si, né? Como é que o senhor pensa e executa a busca por um técnico? Não, o primeiro é o seguinte, qual é o grupo que eu tenho? Tá? Qual é o grupo? Eu tenho jogadores de qualidade, eu tenho jogadores experientes, eu tenho jogadores para propor o jogo ou para reagir. Então, eu vou contratar um treinador. Se eu quiser propor o jogo, eu contrato o Guardiola. Se eu quiser reagir, eu contrato o Simeone. Estou dando os melhores, né, em cada, vamos dizer assim, em cada ideia, para ver como é que funciona. Aqui no Brasil é a mesma coisa. Qual é o time que eu tenho? Que tipo de jogador eu tenho? Qual é a qualidade do meu grupo? Se eu tenho um time de jovens, vou contratar um treinador acostumado a trabalhar com jovens e que vá reagir. Né? Não vou propor jogo com um jovem. Né? Então, eu tenho esses critérios, né? Que estão errados ou não, eu fiz sempre assim e as coisas acabaram acontecendo da melhor maneira, né? No período que eu pensei o futebol do meu clube. Né? Hoje, eu estou no Cianorte e a minha maior dificuldade é que eu estou num ambiente que eu não conheço, não tenho domínio, porque é um ambiente de jogadores que tem um salário baixo, eu não tenho o conhecimento adequado para poder, né, ter uma influência maior nas contratações. O Cianorte recém agora está conseguindo manter grupo de anos anteriores. Isso é um critério que eu sempre adotei. Então o Cianorte está mantendo grupos de anos anteriores e aí tu consegue, né, ter uma ideia melhor do grupo que tu tem, dos jogadores que tu tem, o que eles podem te entregar, né, mas realmente a contratação do treinador é fundamental dentro desses critérios. Muitas vezes o que mais acontece no futebol brasileiro é contratar o treinador que está disponível. Tu sai daqui para contratar, sei lá, o Vanderlei Luxemburgo e tu contrata o Mancini, né? Então, que são treinadores diferentes, de critérios diferentes. Tu sai daqui para contratar o Mano Menezes e contrata o Anderson Moreira. São treinadores de critérios diferentes. É o que costuma acontecer, pelo fato do treinador estar disponível. Não é o mais certo, não é o adequado. Né? O adequado é tu, né, em início de temporada, o adequado é não trocar treinador, mas eu reconheço que isso é muito difícil, né? Porque hoje uma pressão maior que exista já faz com que as pessoas que dirigem futebol acabem, né, alterando sua ideia, perdendo a convicção e fazendo mudanças que muitas vezes são desnecessárias. Eu cito o exemplo do Flamengo. O Flamengo perdeu um treinador que não pôde manter, né? Queria manter, mas não pôde manter, que era o Jesus. Contratou um espanhol que veio, teve altos e baixos, e quando ele começou a dar certo, tomou uma goleada, saiu. Aí trouxe o Ceni, está recomeçando todo o trabalho. Então o Flamengo, que tem o time mais qualificado do país, ele está passando por percalços que não se imaginava poderia passar em função dessa instabilidade diretiva. Né? Então são cenários, né? São cenários que muitas vezes o dirigente acaba, né, tendo que fazer, tendo ações que não são as melhores e acaba redundando em fracasso, que é o caso do Flamengo hoje. Presidente, até pode ser uma obviedade matemática dizer que quanto mais um dirigente fica à frente do futebol, mais ele vai contratar. Se ele mais vai contratar, mais ele vai errar. Mesmo que acerte muito, geralmente os meus colegas vão dizer que vão lembrar mais os erros, né? É uma obviedade também afirmar que erra mais quem tem mais dinheiro, já que o curso é de gestão?
Eu tenho uma frase que não é minha, né? Quer dizer, o dinheiro é mau conselheiro no futebol. Porque tu vê o caso do Santos, né? O Santos contratou o Robinho e, por sorte, a opinião pública se colocou contra em função de uma questão pessoal do jogador. E aí, como o Robinho não veio, apareceu o Lucas Braga, apareceu o Caio Jorge, vários jogadores apareceram. E o Santos não precisou contratar ninguém e está na final da Libertadores, né? Mercê do trabalho que foi feito pelos seus executivos, a partir do momento que ingressaram lá, um deles até foi demitido, o Felipe Chimenez, que é um ótimo profissional. E o Santos não contratou quem né, queria e quem podia ter contratado. E ficou com os meninos e não contratou porque teve um impedimento na FIFA. A FIFA, né, tendo visto um processo anterior, puniu o Santos com a impossibilidade de contratação de jogadores por uma janela. E isso acabou fazendo o Santos revelar jogadores que acabarão resolvendo a sua situação financeira. Você vê como é que é o futebol, né? Então, eu não sou um dirigente que pautou a sua ação diante do Internacional pelo contratacionismo. Claro, a gente contratou muitos jogadores porque a gente teve necessidade e tinha poucos atletas quando começamos. Mas na sequência foram contratações criteriosas, né? Eu não gosto de contratação cara, nunca contratei jogador caro. O único jogador que custou um bom valor foi o D'Alessandro, que merecia ser contratado porque é um jogador que foi de exceção na história do clube, e metade do valor que foi despendido, né, foi pago por um investidor. O Internacional pagou 2,5 milhões de euros em 5 anos, que é um valor que é possível pagar. Mas todos os demais não houve dinheiro. Fernandão, Yarley, Klemer, Índio, Fabiano Heller, todos os grandes. O Alex a gente contratou com dinheiro, o Gabiru também. Mas dinheiro assim, 100 mil por mês em 10 parcelas. O Gabiru, 200 mil por mês em 20 parcelas. Então, era possível o clube pagar aquilo, até porque tinha o dinheiro da televisão e era descontado direto da Globo. Então, era possível que isso fosse feito. Foram jogadores importantes na história do clube. Eu não acho que dinheiro seja o melhor companheiro, né, para um executivo. Claro, cumprir obrigações, cumprir orçamento, né, estruturar o clube, né, de uma forma adequada, aí sim o dinheiro é valioso. Mas só para contratar, né, sem criatividade, eu não acho que o dinheiro seja um bom conselheiro para o executivo de futebol. Presidente, tentar juntar dois assuntos numa mesma pergunta, né, que eles estão presentes no curso, que é a questão da categoria de base e relacionamento com a imprensa, né? Essa frase também não é minha, mas já vi muita gente, eu repito, que a grande diferença que tem o futebol da base e o futebol profissional é que não tem torcida nem cobrança de imprensa, né? Então não tem pressão, ou tem bem menor pressão do que no grupo principal. Mas na questão do dirigente, que é o foco aqui, qual que o senhor vê que é a melhor maneira de se comportar? Porque o senhor leva a comunicação para o torcedor, que é o objetivo final do clube, via imprensa, né? Mas o senhor tem um vestiário ao mesmo tempo para gerir, né? Como é que faz para aquilo que for levar lá para fora não desagradar quem vai lhe ouvir lá fora e não lhe desagradar e trazer prejuízo para o senhor lá dentro? Eu acho que isso é a coisa mais fácil do mundo. Eu nunca tive esse tipo de problema. Para mim é fácil isso. Tem coisas internas e tem coisas que não são internas. E às vezes tem algumas coisas internas que é necessário que se torne público, né? Até para que o torcedor saiba que tal ou qual jogador teve uma punição, né? Mas, em princípio, 95% das coisas que acontecem internamente não podem ser comentadas publicamente. Você tem que encontrar uma forma de dar uma resposta convincente sem falar a realidade do acontecido. Tem que margear a verdade. Esse sempre foi o meu procedimento. Não posso dizer que não houve ou que não é, mas eu vou minimizar, eu vou deixar de dar a conotação que a imprensa quer dar para o fato, entendeu? Isso é uma regra que eu sempre tive, né? A entrevista fala bastante, comenta e tal, mas não diz o que eles querem que tu diga, né? Isso é uma regra. Tá certo, tá errado, não. Tem muitas coisas que tu tem que omitir, tem coisas que a imprensa não sabe, ela fica procurando pontos do novelo para poder ter uma linha, e essa linha não vai chegar neles se eu não admitir, né? E são coisas internas, tem coisas internas de punição de jogador que discutiu com o treinador, jogador que não cumpriu determinação, enfim, né? São coisas internas, de trabalho. Eu há pouco tempo vi aí essa entrevista, essa manifestação do Fernando Diniz contra o Tietê. Isso é coisa que já aconteceu muitas vezes, e acontece muitas vezes. Agora apareceu nesse momento de pandemia, porque
tudo que os caras dizem vem à tona, e aí quase gerou uma crise, mais criada pela imprensa, né, e pelas redes sociais do que pelo próprio Tietê com o Fernando Diniz, porque isso é comum. Né? O futebol é um cenário onde as pessoas dizem muita coisa, agridem, mas depois terminou o jogo, terminou aquele momento, acabou, entendeu? O tratamento é esse. Né? E não pode vir, e tudo que acontece no vestiário não pode vir à tona. A gente está chegando no final aqui, presidente. Como é que o senhor enxerga iniciativas como essa do FutHub, também da CBF Academy, que querem participar de uma melhoria no futebol via educação? Bom, eu acho que isso é fundamental, né? Isso é fundamental porque trazer experiência para o meio do futebol, a CBF com o seu selo, né? E o curso da CBF é bem mais amplo, porque ele contempla planejamento estratégico, contempla orçamento, contempla questões jurídicas, contempla questões médicas, estruturação. Né? O nosso foco aqui é mais direcionado ao manual do executivo de futebol, que pensa só na relação de vestiário. É uma relação de vestiário que nós estamos trazendo aqui. E eu acho fundamental, porque muitas pessoas que querem se estabelecer nessa atividade, que é uma atividade rentável, que é uma atividade de futuro, eles têm que ter uma ideia inicial, tem que ter um organograma inicial para começar a pensar em realmente trabalhar nessa área. São administradores de empresas, são advogados, são jornalistas que querem se tornar executivos, eles têm que ter um começo. Se eles não estão no clube, se eles não foram atletas, se eles não viveram futebol, eles têm que ter um começo. E esse curso propicia exatamente isso. Eles têm uma ideia geral, muitos dos alunos certamente não têm ainda a compreensão do que efetivamente é essa atividade, e o que nós trazemos aqui é exatamente isso, é trazer uma ideia geral bem sistematizada, bem didática, né, o passo a passo da carreira, o passo a passo da atividade, para que ele consiga, claro que com outros cursos, com experiência prática, com experiência em outras áreas, que ele consiga evoluir permanentemente. Esse curso não vai esgotar a matéria, mas ele será uma iniciação para aqueles que querem começar um trabalho novo, uma atividade nova, que é muito rentável se tiver sucesso. A última pergunta não é nem uma pergunta, na verdade, seria se o senhor teria alguma dica para passar para o pessoal que quer seguir nessa área, mas eu não sei se essa última resposta já contempla isso, ou se o senhor quer falar mais alguma outra coisa para quem tem interesse em participar. Não, eu acho que a partir do conhecimento, a partir do momento em que tu toma contato com o tema da maneira que nós exporemos, vai crescer, né? A dúvida vai crescer, a ideia vai crescer, o interesse, né, por fazer, por trabalhar na área e por fazer outros cursos que certamente, né, haverão a partir de agora. Né? O Brasil teremos em vários locais, né, outros cursos com o mesmo conteúdo, com outras pessoas ministrando, e essa ideia inicial aqui nossa, ela vai chamar atenção para isso e vai despertar, né, o interesse em se tornar executivo de futebol para várias pessoas que não são do meio. Então, presidente, networking que se fala, não só no mundo do futebol, no mundo corporativo, né? A importância do curso à medida que os alunos vão estar mais próximos a pessoas ligadas ao mercado, o seu nome principalmente, né? Como é que o senhor vê esse tipo de relacionamento dentro do futebol? Bom, esse relacionamento é importante, né? Porque na própria aula nós teremos ex-atletas, né? Nós teremos dirigentes de clube, né? Que serão no futuro aquelas pessoas que vão ter relação com os alunos, né? Ou por uma relação de trabalho, ou por uma relação de adversário, né? Muitas coisas acontecem, né, a partir do ingresso numa aula como essa. Eu, por exemplo, na CBF, e vou para minha segunda turma, né? Eu conheci muitas pessoas, me relacionei com muitas pessoas de vários locais do país, e isso sempre amplia o teu leque de alternativas, o teu leque de opções. E aqui não vai ser diferente. Quem estiver no nosso curso vai se relacionar com ex-atletas, com dirigentes, com pessoas ligadas ao futebol e poderão encurtar caminho para se tornarem no futuro executivos de futebol.